Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter a sua companhia a partir de agora. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero te perguntar uma coisinha. Aliás, fazer um pedido, tá? Eu quero que você comece a seguir a gente nas plataformas de áudio, nosso podcast A Vida é Delas, também ativar o sininho no YouTube, no canal do Diário do Nordeste, é só procurar a gente, A Vida é Delas, e vai estar lá tudo disponível para você. Todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Então compartilha os nossos episódios com aquela sua amiga, aquela sua mãe, a sua tia, a sua prima, enfim, uma mulher que se conecta com o nosso propósito. A sua participação é sempre muito, muito especial e importantíssima. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que promete dar o que falar, que sempre rende muitas discussões, mas que deve, acima de tudo, ser um espaço para acolhimento, um espaço de escuta e menos julgamento. Eu estou falando da estética feminina, porque se a mulher faz procedimento demais é um exagero. Se ela faz de menos ou praticamente não faz nenhum procedimento, em que mundo vive essa mulher? Então a nossa ideia hoje, pessoal, é justamente falar quais são os limites entre autoestima, autocuidado e pressão estética. E de que forma também o papel, né, a internet, qual o papel da internet nesse processo todo? A gente vai tentar responder essas e muitas perguntas no episódio de hoje com mulheres incríveis. Então, eu já quero apresentar as minhas maravilhosas convidadas de hoje. Tenho o prazer de receber essas três entrevistadas que eu admiro muito já nas redes sociais e que eu acho que vão trazer um olhar, as suas vivências, vão compartilhar muita informação e conhecimento conosco sobre um tema que está muito presente na vida de muitas mulheres. Eu vou falar muitas para não dizer todas, né? Que é essa questão da estética feminina, né? Se a gente trabalha com imagem ou não, isso está muito ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, aqui ao meu lado está a Verlene Alves, que é psicóloga. Verlene, um prazer ter você com a gente. Acho que vai ser um papo muito rico. Ai, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. O papo anterior já estava super legal, imagina depois, Pois né? é, né? O antes, eu sempre digo, o antes, ele é tão maravilhoso, porque assim, já rende tanta coisa e eu fico, poxa, já devia estar gravando. Mas é isso, acho que é importante para a gente se conectar. Eu tenho um desafio muito grande, trazer 3 ou mais convidadas que nunca se conheceram muitas vezes, mas que, como já está acontecendo aqui, tem uma sintonia muito, muito legal. E eu acho que o resultado disso é, como eu falei, um episódio para fortalecer mulheres, para empoderar, para também trocar muita informação sobre esse assunto que é tão importante. Então, também aqui comigo eu tenho a Amanda Lima, que é influenciadora, advogada e Miss Ceará 2025. Que feia você! Passou na fila da beleza umas 30 mil vezes essa daqui, viu? Ai, muito feliz, muito honrada por estar compondo essa mesa com mulheres tão incríveis. Muito feliz, de verdade. É uma honra estar aqui. Muito obrigada desde já. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação mesmo. E Kaline Ferraz, doutora Kaline Ferraz, que eu amo. É uma amiga, minha dermato, é uma parceira de longos anos. E assim, quando eu pensei nesse episódio, eu falei, não tem pessoa melhor. Porque, gente, eu nem precisaria estar aqui. Aperta um botão aí, doutora Kaline fala, assim, com propriedade, assim, de muita experiência, de muita segurança, de muito conhecimento que você carrega e constrói, que hoje você compartilha com tantos profissionais, inclusive da saúde, né? Doutora Kaline Ferraz, minha dermatologista, aqui no episódio. Obrigada pelo convite. E como você falou, é tão legal essa de você conhecer as pessoas. Onde eu estaria sentada com a Miss, com a psicóloga, para falar desse assunto. A gente tende a buscar o fácil, né? A gente ali no nosso dia a dia. Mas olhar o mundo, a visão de cada uma delas, vai ser muito enriquecedor para a gente e para todo mundo que estiver assistindo, né? Exatamente. A nossa ideia hoje aqui no episódio é falar dessa estética feminina que vai muito além do procedimento estético. Óbvio, o procedimento estético, ele é um grande aliado, mas vai muito além disso, porque as pessoas ainda confundem muito, né? Essa questão do procedimento estético, mas não seria uma vaidade superficial? Nada disso, gente. Então a gente vai falar sobre essa questão da estética feminina, que é algo muito relativo, que é muito único, é de cada uma, né? Só que rende muitas opiniões, diferentes opiniões, sempre está ligada a muita crítica, julgamentos, mas
Por que incomoda tanto falar de estética feminina? É controle? É inveja? É o medo da liberdade feminina? Então a gente vai tentar responder um pouco isso e como ter esse equilíbrio, né? Entre o que é dito nas redes sociais, o que é estabelecido nas redes sociais, na internet, o que está na sua essência e o que é, de repente, desenvolvido dentro das clínicas também, né? Isso. Então a ideia é a gente falar um pouco sobre isso. Dei aqui um plus, aqui um pouquinho um resumo Resumiu bem. do que a gente vai conversar hoje. Eu queria começar primeiro com quem está ali no dia a dia, vivendo todos os dias, a procura por esses procedimentos. Essa questão da estética feminina está muito no teu dia a dia, doutora Kaline. Então, hoje, como que você vê essa procura no consultório? Mudou o perfil de cada paciente, os objetivos que elas buscam? Porque quando pensa em estética, é logo um bocão, botox, preenchimento, aquele padrão estabelecido nas redes sociais, mas não é sempre assim, né? Então vamos desconstruir essa ideia aqui no podcast? Minha amiga, são anos de evolução aí. Os últimos anos foram bem estranhos, avassaladores, rápidos no mundo da estética, né? Eu trabalho na parte da estética há uns 15 anos e vem mudando muito. E hoje eu me encontrei, eu me sinto assim porque eu entendi, quer dizer, eu acho que eu entendi como é que o universo vem funcionando. É claro que como você falou, quando a gente fala estética, vem aquele ponto, preenchimento, botox, né? O que é a estética, né? Tá aqui a psicóloga que não me deixa mentir, tá aqui a nossa Miss, você também como uma mulher. É um conjunto, assim, é muito mais complexo do que os procedimentos. Então, eu fico vendo isso, eu sou uma pessoa que gosto muito dessa parte psicológica dos meus pacientes, é entender o que ela busca realmente quando ela entra no meu consultório. Será que ela quer uma boca maior? Ou tem alguma coisa por trás disso? Eu vou, doutora Verlaine, nesse assunto. E eu estou vendo o quanto isso me fez crescer muito como profissional. Porque há ali naquele meio, claro, que existe aquela pessoa bem objetiva, eu vim fazer um botox porque eu não gosto dessas rugas e tal. Mas a grande maioria há um sentimento interno que ela vai conseguir falar melhor do que eu, de insegurança, de baixa autoestima, relacionamentos, né, emotivos, né, emocionais, de casal, um casamento que não está bem, no trabalho, uma insegurança durante o trabalho, comparação com colegas de trabalho, que são mais bonitas, que são mais empoderadas. E que a internet exacerba muito, né, essa questão da comparação. A história das digitais influencers, né, as fotos e tal. Então, existe essa comparação. E essa mulher, a gente está falando aqui de mulher, mas engloba também os homens, mas essa mulher, ela vai se fechando ali no casulo e isso traz consequências psicológicas muito sérias, de eu não posso, eu não consigo, eu não tive a sorte, né? Não é só sorte, a Amanda tá aqui, existe todo um cuidado, um ritual que ela também tem. Então, assim, ela vai entendendo, e quando ela chega muitas vezes no consultório, acho que elas entendem pela minha maturidade, pelo jeito que eu me coloco na internet, elas vêm procurando isso. Cuida de mim. O que eu posso fazer? E aí eu pego esse gancho, elas chegam, nem falam isso, mas eu pego esse gancho e eu entendo, é a boca? Você realmente quer preencher os lábios ou tem alguma coisa aí que está te incomodando? E muitas vezes não é. Não é a boca. Coisa. É outra muito coisa. Mais, é né? muito Algo que está mais mais ligado a isso aqui, Ela né, quer ficar Verlaine? melhor. Aí eu falo isso, você está querendo ficar melhor, se sentir melhor, se sentir mais empoderada. É isso, é isso. Eu deixo primeiro ela falar. Claro, ela me procurou, né? Mas depois eu falo, agora deixa eu te dizer o que eu estou vendo. Né? Eu tá assim, tá assado. O que você acha? O que é isso? Olha esses produtos, você cuidar. Só aquele ritual que você introduz na vida dela, de ela cuidar em casa, de passar um creme. Creme não vai resolver o problema dessa ruga, dessa flacidez, não. Mas ela está dando o passo. Ela está virando a chave para se cuidar. E quando ela volta, eu pergunto, e aí, tá usando os cremes? O que você tá achando? Já sentiu alguma coisa na pele? O sorriso é outro. Sabe? A sensação de bem-estar é outra. E aí os procedimentos, obviamente, são a poderosa arma que eu tenho para poder dar o algo a mais. De trazer realmente uma beleza que é vista nas fotos, que ela vê no espelho, e isso traz esse empoderamento. É essa a visão que eu tenho hoje da minha área da estética. E como que você enxerga, adorei Verlaine? ouvir Ai, isso. acho que já começamos com o pé direito. A psicóloga falou, a doutora Kaline muito. Ferraz falando e a Verlaine e a Amanda. É verdade. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente compreende que
um modelo cognitivo, onde as situações propiciam com que a gente tenha pensamentos automáticos, emoções e comportamentos. E esses pensamentos automáticos, eles vêm de aspectos muito enraizados que a gente chama de crenças centrais. Quando a gente tem crenças centrais de inadequação, de eu não sou boa o suficiente, por exemplo, é comum que a gente tenha pensamentos automáticos que a gente está tendo aqui agora, todo mundo está tendo pensamentos automáticos, muito influenciados por essas crenças. Então, quando a gente pensa que a gente é inadequado de alguma forma, é comum que a gente pense, eu tenho que fazer procedimento estético para ser aceita. E a gente sabe que o procedimento estético, lógico, ajuda muito um aspecto social, quando você se embeleza de alguma forma, mas não resolve os problemas que às vezes vêm de uma fantasia, de que tudo vai ser resolvido, vou agora arranjar um bom namorado, um bom marido, um bom emprego, tudo vai facilitar a minha vida. Então, às vezes é muito uma fantasia, né? Então, quem está na linha de frente ali, fazendo os procedimentos estéticos, quando tem um olhar também mais apurado, um olhar mais global, que pode perceber essa distorção cognitiva quando a gente percebe, né? Isso pode orientar muito uma paciente a não ter uma frustração depois. Porque depois a frustração, depois vai fazer com o quê? Ela vai procurar de novo, né? Ela tem ali uma esperança, tudo vai se resolver, depois ela tem uma queda, e aí é possível que depois, não, então não era aquilo, eu tenho que fazer um outro procedimento mais invasivo. Ou outra profissional, né? E aí começa a ficar Esse nesse ciclo interminável, é. né? O E aí problema vem os vai para o exageros, outro, né? né? E não ali para um aspecto, às vezes, mais realmente emocional e enraizado, que são as suas próprias crenças centrais, realmente, que influencia toda uma percepção sobre o mundo. Perfeito, uma Perfeito excelente mesmo. avaliação. Amanda, você começou a modelar com quantos anos? E a partir de quantos anos a tua beleza, que é uma ferramenta de trabalho, Sim. a gente tem que falar sobre isso, você é modelo hoje, Miss, então a beleza hoje, a estética é uma porta de entrada para muitos trabalhos, para muitos Sim. reconhecimentos. Quando foi que isso começou a virar uma rotina na tua vida? E hoje, como você lida com essas questões, com essas cobranças, que são muitas também? É tudo questão de equilíbrio, né? Sim. Então, o sonho de ser Miss, o sonho de modelo esteve desde sempre, assim, desde a infância, né? Eu acredito que menina, que nunca quando assistiu ali um filme de princesa, não sonhava com a coroa, isso sempre esteve no meu coração. Mas eu sou natural daqui, né, de Fortaleza, aqui do estado do Ceará. Eu fui criada na periferia, venho de uma família simples. Então, esse sonho, por muito tempo, ele não foi possível. Tanto que eu iniciei no mundo da moda e no mundo Miss relativamente tarde, comparado a algumas meninas que eu conheço, que aí desde a infância já fazia parte de agência, fazia alguns comerciais, né? A minha realidade, assim, na infância, infelizmente, isso não era possível. Mas depois eu me formei, acessei a faculdade através de bolsas de estudos, né? Acredito que a educação é uma ferramenta grandiosa. Então, através disso, eu consegui mudar minha realidade. E assim eu consegui acessar aí, né, o mundo da beleza, o mundo da moda, o mundo Miss. Agora, assim, a indústria da beleza, né, ela tem uma linha bem tênue aí entre você conseguir ali a sua essência, né, de alguma forma, de você respeitar ela, ou então você alcançar as expectativas da indústria da moda, né? Porque a indústria da moda, ela tá ali, e aí, como a doutora até citou, tem essa questão da comparação, tem essa questão aí da exclusão também, né? Eu, enquanto uma menina periférica, negra e tudo mais, tem esse recorte também, né? A gente fala da questão dos padrões que é imposto na sociedade para todas nós, enquanto mulheres, mas também tem um recorte racial, né? Eu, enquanto uma menina preta e tudo, de cabelos cacheados, sempre foi me imposto um padrão a mais, né? Principalmente ali pra gente ter uma percepção de que precisa alcançar a branquitude, que precisa alisar o cabelo, que precisa afinar o nariz, que precisa fazer procedimentos e se distanciar totalmente de quem você é e da sua essência para alcançar aquele padrão. Então, assim, há essa linha muito tênue entre você respeitar a sua essência e entre você também alcançar as expectativas que é imposto ali na indústria do mundo da moda, né? Então, assim, até que ponto um procedimento, por exemplo, eu tô fazendo esse procedimento por quê? É um desejo meu? É algo que realmente tá no meu coração? Eu quero fazer isso para se aproximar de mim? Ou eu quero fazer esse procedimento por causa de um padrão que foi imposto? Ou eu quero fazer esse procedimento, como a doutora citou, muitas vezes para preencher algum vazio, algum problema que eu tenho, né? Então, eu acredito que é importante e necessária essa autorreflexão mesmo, né? Do porquê que eu quero fazer isso? É algo que realmente vai me preencher por completo? Vai ali me aproximar de quem eu sou? Ou é algo que vai me afastar da minha essência? Legal. E aí ela falou... Excelente ponto, né? Quer complementar, Kaline? Fica à vontade. Excelente ponto que a Amanda falou, que é justamente isso. É um padrão
e que, assim, em todo o país, todos os países, mas olha o nosso país. Como é que você pode ter um padrão de beleza num país como o Brasil? Exatamente, excelente. Era isso que eu ia falar. Você ia falar sobre isso, né? Então, a miscigenação lindíssima que faz da gente ser um dos povos mais bonitos, esse grupo de pessoas que tem de beleza de todas as formas. E como é que você cria um padrão? Que o nariz tem que ser afilado e levantado, que o peito tem que, né, ter silicone com o peito. Por que tem que ter? Que o lábio tem que ser volumoso, que o cabelo, como ela falou, tem que ser alisado. Da Eu onde imagino é que muitas tiraram pacientes isso? já chegam com a foto. Oh, Eu quero isso aqui. Angelina Jolie é um campeã, né? Eu imagino, Gisele Bündchen. Angelina quero tem essa a boca, eu boca quero da essa Angelina. aqui. A pessoa, o rosto delicado, né, que você tem que olhar as proporções. Sim. O rostinho fininho, eu quero a boca da Angelina. Eu digo assim, se eu fizer um negócio desse, é um crime até, né? Como profissional que entende do assunto, eu digo, calma. A harmonia não vai existir, né? Eu entendo. E aí, como falou assim, claro que eu tenho que respeitar o ponto. Eu vou dar um ali de mística para entender o que está passando no coração da paciente. Mas se ela tem uma queixa, como a Amanda falou muito bem, ela quer aquilo. Aquilo, eu nunca tive um lábio, eu queria muito ter um, né, lábio, sempre foi, eu nunca tive o rosto assim. Tem gente que fala, eu queria ter maçã do rosto, eu não tenho a maçã do rosto. Claro que dali é uma vontade que ela tem, que ela vai se sentir melhor, acredita que vai se sentir melhor. Claro que eu tenho que escutar isso, mas muitas vezes é uma história de um padrão que a gente sabe que não existe, que não é fácil alcançar, porque o formato do meu rosto é diferente do formato do rosto da Amanda, que é diferente da Verlene. Então, a gente não existe. Se eu for tentar colocar a minha boca na Verlene, a boca da Amanda em mim, não vai ficar legal. Né? E aí as pessoas viram isso, a gente sabe do poder, da importância das redes sociais, é uma coisa assim incrível. A gente sabe que muitas vezes as fotos têm sua edição, mas independente de edição, a gente tem a nossa beleza, poses que a gente faz, que a gente sabe que aquela pose vai nos valorizar. E aí vem aquela pessoa que está ali do outro lado, em casa, deitada. Como é todas nós quando estamos em casa, deitada, ali o glamour abaixa muito, né? É natural para todas nós, né? Todas nós. Só que ela olha e fala, puxa, olha para mim a comparação. Isso aí é, assim, uma coisa difícil para nós que somos mulheres maduras, que nós passamos por essa comparação. Entra no nosso coração também, não é? E imagina adolescentes. Né? Imagina jovens de 20 anos ali na sua formação. Então, é um ponto muito importante e que, como a Amanda falou, por que eu tenho que seguir esse padrão? Que padrão é esse? Quem criou esse padrão? Que vai mudando E essa cobrança, também, ela né? vai nos atingindo nas nossas diferentes fases, né? Nossa, Se é na adolescência, se é já um pouco mais madura. Em qualquer fase da nossa vida, essa cobrança, ela vem e tá vindo cada vez mais cedo, né? Sim. Importante a gente falar sobre isso. Eu imagino que hoje você recebe mães e filhas, 15 pais, anos querendo 15 fazer anos. procedimentos. Exatamente. Nossa. Então, essa cobrança está cada vez mais chegando a uma faixa etária menor, né? E, Verlene, eu queria saber como que você percebe esse papel da internet, especialmente das redes sociais, na construção da nossa autoimagem, autoimagem da muito, mulher. Né? A doutora Kaline falou sobre a miscigenação, né? O Brasil ser um país muito plural, mas ao mesmo tempo é o país um dos que mais fazem cirurgias plásticas, né? Abdominoplastia, silicone e rinoplastia. Então, assim, a gente está dentro de um país muito diverso, mas ao mesmo tempo uma busca muito específica por determinados padrões, determinados tipos de corpo ou de rosto, né? Uhum. Ao mesmo tempo, somos um dos países que mais faz uso de redes sociais, né? Então, aí talvez a gente tenha um fator que influencia com que a gente fique aí realmente sempre refém, sempre mirando, sempre visualizando como eu posso melhorar, como eu posso me inserir, como eu posso ter aquela vida que parece ser melhor, ter aquele tipo de rosto, aquele tipo de corpo, né? E isso vai fazendo com que seja uma busca mesmo desenfreada, porque a estética, ela tá mudando também. Existe a estética, mas os padrões, eles vão mudando. Não sei se vocês viram recente que saiu um vídeo falando sobre as paniquetes. Os corpos das paniquetes, que era desejado há 10, 15 anos atrás. Que eram corpos completamente diferentes do que hoje, né? Isso, São considerados como corpos Exato. perfeitos, né? Em uma época específica, existiam umas harmonizações muito marcadas. E vários artistas depois foram tirando, né? Reeditando, porque aquilo ali, de algum modo, também não fazia mais parte de um padrão específico
da beleza, sobre o que é esperado. Então, às vezes, a gente fica muito refém, de fato, a utilizar muito mídias, ser muito influenciado, porque a gente está ali diante de influenciadores digitais, né? Às vezes, as minhas amigas, elas compartilham comigo os vídeos das artistas que fizeram cirurgias ou harmonização. E eu gosto de ver, porque é uma coisa que a gente se interessa, a gente quer ali, às vezes, fazer algum tipo de procedimento. Mas quando a gente começa a ver demais, a gente vai começar a pensar que a gente precisa muito daquilo, o algoritmo ele vai entender que você gosta daquele conteúdo e ele vai ficar mandando, ó, direto para você. Então, uma coisa que você nunca foi uma ideia sua fazer determinado procedimento, vai começar a saltar aos seus olhos ali, porque o algoritmo ele tá te enviando aquele tipo de conteúdo. Então, às vezes, nem é uma demanda, nem é um desejo genuíno de fazer determinado procedimento, de melhorar de alguma forma, mas vai sendo plantado como se fosse uma necessidade que você tem de fazer aquilo ali. Afinal, tá todo mundo fazendo também, né? A pessoa fica mais bonita. E é interessante, se faz demais é um exagero, se faz de menos ou se não faz, em que mundo essa mulher vive, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque o tempo todo nós seremos alvos dessa cobrança, ou de mais ou de menos, se a Anitta muda o nariz, ou se ela fica irreconhecível na cabeça de algumas pessoas, ou se Ludmilla, ou se alguém próximo, não necessariamente uma celebridade, mas se alguém próximo de você, uma mulher próxima de você, acaba fazendo também alguma mudança, algum procedimento, sempre nós seremos um pouco alvo, né? Dessa cobrança e desse julgamento que é tão desnecessário, né? E não é construtivo, né? Interessante a gente falar sobre isso. Como que você vive na tua rotina essa cobrança? Assim, o que se você puder compartilhar com a gente, o que foi necessário você mudar em você para você conseguir atingir essa expectativa? Então, o mundo Miss e o mundo da moda, ele tem aí essa grande expectativa que coloca em que a gente precisa se adequar normalmente. Aí existe mais de uma franquia de Miss, né? As pessoas normalmente imaginam que existe somente um concurso, mas não existe mais de um concurso de beleza. E cada um tem a sua característica específica. E muitas vezes nós, enquanto Miss, a depender da franquia que a gente vai, a gente precisa meio que se adaptar ali àquela franquia. Mas aquilo que eu falei que tem uma linha muito tênue, até que ponto eu vou, até que ponto, até que limite eu vou para que eu não se afaste totalmente da minha essência ou das minhas raízes ou de quem eu sou totalmente, né? Então, eu acredito que, obviamente, o mental e o psicológico, ele faz toda a diferença nesse sentido. Justamente, eu, de forma particular, eu me apego muito justamente à minha essência, às minhas raízes, de quem eu sou. Eu acredito que quando você realmente sabe quem você é mais difícil, sabe, você se moldar totalmente a esses padrões. Então, eu acredito que a questão psicológica ela é muito importante. O autoconhecimento também é muito importante. Quando você realmente sabe quem você é, você não se impõe totalmente a esses padrões, assim. Então, eu investi muito nessa questão do autoconhecimento, essa questão da psicologia e tudo mais, essa questão do mental. E principalmente também a autoaceitação, né? Mais uma vez, eu trago essa questão racial, porque obviamente é o que faz parte da minha realidade. Então, assim, o letramento racial também, justamente para que eu pudesse ter aí esse autoconhecimento, para que eu pudesse aí, realmente ter esse auto-amor mesmo, né? Que a gente precisa ter pra gente e não ser imposto totalmente a esses padrões. A questão, muitas vezes, da infância, assim, por exemplo, que era imposta justamente desses padrões. Algo muito específico, assim, que eu lembro justamente, assim, voltado à estética, era justamente a questão do cabelo e a questão dos meus traços negros. Eu lembro que na infância, é isso que a gente está falando justamente dessa linha tênue e da comparação do até que ponto eu estou fazendo isso porque eu gosto ou até que ponto eu estou fazendo isso porque é um padrão que é imposto, né? Eu lembro que na adolescência eu alisei o cabelo e com muitas meninas de cabelo cacheado passei pela transição. E na época ali da adolescência, eu lembro que eu fiz esse alisamento de cabelo e de forma definitiva justamente para alcançar esse padrão, principalmente da branquitude, que era imposto e tudo mais. Ou seja, não era um desejo totalmente algo que eu queria, era algo sim ali para alcançar esse padrão. Eu lembro que eu me olhava assim no espelho e, nossa, o meu nariz, que hoje os meus traços negros, que é algo assim de muito orgulho. Eu lembro assim que na infância eu me olhava no espelho, eu ficava fazendo assim, ai, quando eu crescer eu quero muito afinar aqui. E aí, graças a Deus, não fiz isso. E eu lembro que
eu fazia e tudo isso era justamente para alcançar aí um padrão. Hoje, por exemplo, eu continuo com meu cabelo cacheado, eu passei pela transição e tudo mais. E é algo que eu tenho é um motivo de muito orgulho, é algo assim que eu tenho como uma âncora mesmo, porque é algo que me aproxima de quem eu sou, da minha ancestralidade, da minha essência. Mas muitas vezes eu gosto de mudar, então eu faço uma escova, eu faço uma prancha, eu uso ele liso também, e tá tudo bem E tá também. tudo bem, a gente pode Porque- ser é, muita, tá sem porque perder a justamente, essência, né? Nós mas somos diversos. isso, mas aí vocês entendem que tem uma diferença de quando ali na fase da adolescência eu alisei de forma definitiva para alcançar o padrão e hoje quando eu faço isso de alisar é algo para mim, por mim, porque eu quero mudar, Talvez porque eu tenha quero me muito mais sentir de outra liberdade forma. agora, né? De você É, fazer porque exatamente. você quer e não porque tinha ali um caminho pré-estabelecido que é todo mundo tinha que ter o cabelo liso de alguma forma, E né? daí vale essa auto-reflexão mesmo. Por que eu tô fazendo isso? É algo que realmente é um desejo meu? Ou se é algo que realmente eu estou querendo ali porque todo mundo tá fazendo, porque é algo que está sendo imposto? É isso mesmo. Você vê, né? Toda a confiança, a segurança dela passa por uma saúde mental que traduz toda a beleza dela, né? Que dá essa força, esse empoderamento para quem ela é hoje. E que com certeza leva a um título como esse. Porque ela não só é bonita, mas ela tem isso como beleza. Então, isso é importante. Quantas mulheres bonitas não se sentem bonitas? Quantas mulheres que têm um cabelo lindíssimo e não acham que o cabelo é lindo, que o olho não é lindo, que o nariz não é lindo? Então, assim, é uma coisa muito séria e que pode levar a um empoderamento, a uma mulher realmente bonita se sentir bonita e alcançar um título de Miss, e há mulheres que se colocam uma linha inferior e não conseguir alcançar a plenitude da sua força. E tá aí né? a responsabilidade de um profissional de saúde, um dermatologista, Sim. dermatologista, ter essa sensibilidade Total. de você entender cada paciente, né, Kaline? Total, Que é algo muito que total. você faz no seu consultório, né? É muito assim, eu me incomodo com algumas situações, assim, eu fico impressionada que em pleno 2025, né, toda essa questão relacionada à questão racial, meu Deus, é uma coisa tão estranha, né, mas que é a realidade, infelizmente, né, de uma mulher tão linda, que a gente está todo mundo aqui admirando, tão linda, e tem toda essa questão. Agora você imagina aquela mulher, dona de casa, que não está no peso ali, que segundo os padrões deveria estar, que o cabelo não está cuidado, que o rosto está caído, que o rosto está manchado. Então, assim, ela se coloca numa posição. Agora, falar o lado positivo da estética, que a gente aqui só batendo na estética, né? Ela se coloca numa posição que olha assim: meu Deus, mas está aí, saúde, casada, tem sua família, mas ela precisa daquele resgate. E quando isso acontece, gente, o pessoal da minha equipe, assim, chora a paciente, chora eu, chora a equipe, porque é um resgate. É um resgate, isso, é um resgate De da você autoestima. entregar para aquela mulher a sua autoestima e falar assim, mas por que perdeu, né? Mas, enfim, os E às vezes é um procedimentos têm isso. pontapé também, né? Como eu doutora falei, até do Kaline. skincare, né? Ela Uhum. tem um pontapé para outras questões. A gente atendeu uma maravilhosa recentemente e que eu achei tão bonitinha assim. A filha dela me pediu para eu ter cuidado com a mãe dela. Ela ia se casar e falou assim: eu vou trazer minha mãe. A filha estava fazendo os procedimentos. Trazer minha mãe. E eu sei que você é muito carinhosa, amorosa, atenciosa. Não, eu queria que você tomasse cuidado com a minha mãe, porque minha mãe já foi muito machucada na vida. Inclusive, profissionais de estética que disse para ela que não tinha jeito isso, que ela tinha que fazer uma plástica, emagrecer, as coisas assim, né? Eu fico, meu Deus, como é que isso é possível? Né? Tem coisas que me surpreendem demais. E aí eu, claro, né, vou atender educadamente, carinhosamente, como qualquer outra, né, paciente, mas a filha me pediu, achei muito bonito. A mãe veio, deu tudo certo, a gente começou os tratamentos, nunca tinha feito nada. E a mãe hoje é de um jeito que eu tenho que falar: para, segura, não tá bom. Porque eu tô tão bem. Eu falei: mas tá tão bem porque te acertou o ponto. Se passar do ponto, você deixa de ficar bem, Tem né? uma hora tem que dizer não, né? porque Tem que senão saber passa. o momento. E não, um isso dos não é pra pontos, você. assim, que eu achei lindo nela, que o lábio, né? O lábio é um tabu hoje em dia, porque quando a gente olha na internet os lábios volumosos, Sim, aquela coisa, aí a pessoa tem uma trava. Eu digo: olha, mas é natural no nosso envelhecimento que a gente também envelhece o lábio. A gente perde o contorno, a gente perde o volume. Então, é só um toque pra gente recuperar. E ela acreditou, já estava confiante na doutora dela, e a gente fez o lábio. Gente, não ficou bonito normal, não. Ficou a coisa mais linda para uma mulher ali. E ela veio essa semana, ela até gravou um vídeo pra gente, ela falou assim: olha, de tudo que eu fiz, não era a queixa dela era outras coisas, que melhorou bastante. De tudo que eu fiz, o lábio, você vê que para mim não era o mais importante, né? O lábio teve um poder tão importante, diferencial, assim, e eu, sem entender, ela falou assim: eu vou lhe contar por quê.
Quando eu cheguei em casa morrendo de medo, com meu marido, né, vendo eu fazendo todas essas coisas, mas ele estava me apoiando, porque eu estava me sentindo bem. Olha só, já mexe no casamento, que o marido fica feliz por ela Sim. estar feliz e se cuidando. Então, já tem todo um universo aí por trás. E ela falou assim, ele falou, meu amor, de tudo que você fez, o que eu achei mais lindo foram esses lábios, porque justamente foram os lábios de quando eu te conheci, quando você tinha 17 anos. Ou seja, não Ai, que mudou tanto incrível. assim, né? Voltou pra uma harmonização. Na verdade, dela, né? conectou quem ela era. Que bonitinho, ele viu isso nela, imagina a felicidade dela, ela chorou, ela falou assim, ele disse que eram os lábios que eu tinha que fez ele se apaixonar por mim. Oh, gente, isso aí não tem preço. Não tem preço, não tem gente. preço. Então, como eu falo, Me não é um arrepiei botox, eu todinha. também, ó, não é um botox. O pessoal da minha equipe, doutora, foi tão lindo, ela vou gravar um vídeo pra você, eu nem vi ainda o depoimento dela, mas ela, então assim, gente, ela fez outras coisas, não é o botox, é isso, é essa mulher que vai levar a filha, né, que vai estar com a filha no altar, morta de feliz, esse marido que vai estar olhando para ela e falando, ai, parece que quando eu conheci ela com 17 anos. Então, olha o momento e o casamento de uma filha. Isso. Então, assim, a única filha dela, né? Então, assim, imagina toda essa... Então, a estética tem esse poder. Desde que trabalhado de uma forma correta, trabalhado para quem realmente está precisando, ter o apoio para tudo isso. E, como eu falei, é uma ferramenta. Assim como você tem a sua ferramenta da fala, a minha ferramenta, além do conforto, do carinho ali, do acolhimento, são as mãozinhas trabalhando para conseguir alcançar e entender o que aquela mulher está me pedindo e eu chegar naquele ponto. E é muito legal quando a gente vai em um profissional. Porque É eu sou escuta, psicóloga, né? mas É também sou escuta, é paciente, acolhimento. né? Em alguns momentos. Olha que potente, né? O quando- que a quando estética escuta, é quando capaz de entende. fazer na nossa vida, se a gente olhar com esses olhos, né? Esse olhar de que a estética é lugar de acolhimento, de escuta, de transformação, de resgate de autoestima. Isso é muito potente, né, E às vezes Verlene? até que sugere ali um ponto, como você falou, a pessoa diz, olha, eu queria fazer isso. Aí, será que é isso mesmo que você quer? Vamos analisar, porque às vezes pode ser um desejo que a pessoa tem, mas não é de fato o desejo de melhorar o rosto, né? De ficar mais bonita. É um desejo que vem de um outro aspecto. Eu já fui em profissionais que foram super éticos em relação a analisar a minha necessidade, e já fui em outros que eu saí assim, como se fosse chutada. Né? Assim, Arrasada. faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, mas eu só fui querendo fazer uma coisa. Né? Não precisava de tudo isso. Então, acho que essa parte ética nessa análise, ela é muito importante, assim, para o paciente não sair com a autoestima mais destruída do que uma construção e um fortalecimento dessa autoestima realmente. Com os pacientes que desejam fazer ou procedimentos estéticos, que estão na dúvida, ou cirurgias plásticas mais profundas, eu costumo trabalhar um cenário de vantagens e desvantagens de fazer aquele determinado procedimento. Porque geralmente quando a gente coloca isso em escala, né, quais são as vantagens? A pessoa consegue listando ali claramente o que é que racionalmente vai ser vantagem para ela, porque se tiver alguma distorção cognitiva a gente vai identificando, e as desvantagens, quando a gente consegue fazer essa balança decisória em relação às vantagens e desvantagens, é muito provável que ela faça ali uma escolha muito mais orientada para o que ela quer fazer do que depois traga até uma possibilidade de frustração de fato sobre a decisão que ela fez. É o que a Amanda falou, né? É você se conhecer, é você saber o que tá aqui dentro de você. É um movimento de dentro para fora também. De Que onde as- que vem esse desejo, né? Exatamente. E assim, que pode ser aguçado por uma profissional que tem essa sensibilidade, tem essa responsabilidade e esse cuidado de tirar, porque muitas vezes essa mulher precisa, né, de que saia daqui de dentro esse real desejo para que realmente esses procedimentos aconteçam, ou ela mesma sabe, como a Amanda falou, eu me conheço muito bem, eu sei o que é realmente necessário. Então, Verlene, diante disso, assim, como cultivar essa autoestima que seja de dentro para fora? Como trabalhar isso? Acho que a Amanda trouxe pontos importantíssimos, né? Assim, de o que é que te move, né? Existe uma perspectiva na psicologia que ela se chama de valores pessoais. Os nossos valores pessoais, eles são aspectos muito profundos sobre as nossas decisões. Então, muitas vezes, é muito fácil, gente, a gente seguir ali tudo que é moda, né? Tudo que está sendo colocado, tudo que Só estão fazendo, tendência. tendências. Então, a gente pode seguir muito facilmente esse caminho. Mas quando a gente entende quais são os nossos valores, as nossas decisões, elas ficam muito mais embasadas em algo que vai provavelmente ser mais duradouro para a gente, que vai fazer sentido para a gente no decorrer do tempo. Eu fiz uma viagem recente, que foi a viagem da minha vida. E eu tive filho recente também há 10 meses. Então, eu queria fazer alguns procedimentos estéticos antes da viagem. Mas ou eu ia para a viagem completamente com todos os procedimentos que eu queria,
ou eu viajava, porque financeiramente não daria para bancar tudo, né? Então eu tentei equilibrar as coisas. Como eu ainda amamento, eu fiz o Ultraformer, né? Que acho que É o pode, que tá né? bombando. Depois a gente vai saber quais são as tecnologias mais novas aí que estão bombando. Que pode quando você está amamentando. E tentei equilibrar com o investimento da viagem também, porque isso era um valor muito profundo para mim. Tinham procedimentos que eu queria ter feito também, mas nesse momento talvez a prioridade era Ultraformer, né? Que aí eu conseguia conciliar com a viagem, porque isso era um valor meu, fazer essa viagem. Então, tomar uma decisão baseada nos meus valores fez com que eu ficasse muito mais feliz e sem arrependimentos. Fiz uma parte e fiz outra. Então, quando a gente consegue conciliar, entender os nossos valores, as nossas decisões, elas ficam muito mais acertadas. Vou trazer Muito agora bom. um depoimento, algo bem pessoal, né? Eu sou paciente da doutora Kaline há mais de 10 anos, né? E eu comecei muito nova a já fazer aquele cuidado preventivo, cuidado, né? Doutora Kaline, que eu já começava com botox, mesmo muito nova, porque eu trabalho muito com a Uhum. imagem e eu uso muito as minhas expressões faciais. Então, isso vai, né, facilitando Olho aquela. claro, tende a, né? Tende, exatamente. Mas eu tinha muito essa questão, poxa, eu já me acho bonita, né? As pessoas dizem, eu também me acho, né? Vou dizer, né? Eu Sim. sou. E aí eu tinha muito essa questão, poxa, eu não vou fazer muito, porque não vou fazer boca, vão achar que eu sou superficial, não vou fazer aquilo. E a doutora Kaline foi dizendo, Thaís, a gente pode fazer o que você deseja, claro, dentro das suas limitações, o que você realmente precisa, e você não precisa ser essa mulher superficial que, de repente, as pessoas dizem, né? Porque tá muito ligada essa questão as pessoas acham que cuidar de si ainda tá muito ligado à superficialidade. Futilidade. Futilidade, infelizmente, principalmente a mulher quando quer se cuidar, né? E aí eu vim desconstruindo isso na minha cabeça. E aí foi quando eu cheguei, doutora Kaline, eu sempre tive vontade de fazer boca. Eu olhei assim, E ela, sério, Thaís? perto do casamento dela. Ela disse assim, será? Ela disse, mas por que foi essa vontade? Eu disse, na verdade, essa vontade eu sempre tive, mas eu achava que as pessoas poderiam me enxergar de uma outra forma se eu fizesse a boca. Era pelas outras pessoas, Pelas né? outras pessoas. E eu tinha essa vontade já há um tempo, mas eu tinha vergonha de dizer pra minha doutora que me Olha, conhece há muito tempo. olha aí a questão, entendeu? Isso é muito importante, Sempre né? influencia, E né, aí de eu, alguma e aí forma eu- pras só que aí eu pessoas. acho que a maturidade traz muito isso. Uhum. Por que não? Eu me conheço, eu sei que eu sou uma profissional, jornalista há Tem uma tantos anos, carreira, né? tenho carreira, vou me casar. Por que uma boca vai mudar tudo que eu construí? Vou fazer minha boca. Eu cheguei, doutora Kaline, eu quero fazer a minha boca. E aí ela disse, vamos, a gente pode melhorar isso, você tem essa condição, né? Você tem essa, como é que fala, doutora Kaline? Essa predisposição, você pode melhorar um pouquinho na sua boca pro seu casamento, você tá mais bonita nas suas fotos do casamento. E, gente, quando eu fiz, foi libertador pra mim. É legal, né? Né? Sobre Incrível. você ter essa possibilidade de escolha, né? E de Sim. você se conhecer Sim. para você tomar suas decisões. Isso, assim, é algo... E eu acho que você deve ter passado por isso também, ou Amanda? Você pode contar pra gente algo que você, de repente, achava que precisava, mas tinha medo de fazer? Ou quais procedimentos que você precisou fazer para essa carreira de Então, modelo? quando a gente cita essa questão do recorte racial, eu sempre tive muito medo, justamente já pela questão ali do cabelo liso e tudo mais. Eu imaginava que também por essa questão dos procedimentos estéticos, eu vim fazer também de forma bem tardia. E assim como você, eu também tinha justamente esse medo. Eu sou muito expressiva, sempre fui, obviamente, modelo, Miss e tudo. Trabalho também muito com isso das expressões faciais. Então, eu sempre precisava desde sempre, mas eu vim fazer muito recente, esse ano, inclusive. Sério? No início do ano, com 28 anos. Eu vim fazer de forma bem tardia, justamente por esse medo também de me desconectar de mim mesma. Então, assim, essa autorreflexão que eu falei aqui, eu me faço diariamente. Todas as vezes que eu tenho vontade, um desejo de fazer alguma coisa, eu paro e penso, e durmo, e volto, e aí, né? Faço essa reflexão. Isso é realmente algo que eu quero? Isso vai me conectar comigo mesmo? Eu não sei, a internet aqui, ou é porque eu vi alguém? Então, existe também esse lado, esse medo também que a gente sente de, nossa, eu quero fazer isso, mas e aí? Será que realmente é algo ali que eu preciso? É algo que está sendo imposto? O medo do né? julgamento, do Medo que do vão julgamento, dizer, da E às vezes as crítica, pessoas não estão né? dizendo nada, né? A gente As entra pessoas- numa leitura mental Mas- que vai mas saber o que as pessoas Eu estão pensando. entendo né? que você vê com a história da maturidade, né? Mas eu entendo aqui o lance das duas, cada uma defende uma coisa. A Thaís, como jornalista, a gente tem essa história de as pessoas que têm algo muito vulgar de vestimento, de comportamento, pode não ser taxada como uma mulher inteligente, uma mulher que é sábia e tal. Ela trabalha no jornalismo, né? Mais do que a internet, a Thaís é digital influencer também, mas ela é jornalista. E que a Então, notícia tem que prevalecer, isso, não a sua imagem, não a né? imagem, não uma boca de tamanho exagerado. Isso o profissional tem que respeitar.
do paciente. Então, ela tem aqui, ela tem a defesa dela, a defesa lindíssima dela, do que ela acredita que é a força dela, a beleza dela, que é a beleza racial dela, que ela fala, eu sou essa pessoa. Não tente me transformar. Então, o profissional tem que colocar isso. E eu falo sempre no consultório, os procedimentos estéticos não devem nos transformar. Eles têm que realçar o que a gente quer, corrigir algum ponto que não está legal, que é natural. Ninguém, todo mundo tem o narizinho que aqui é a boca que é assim e tal. Então, corrigir isso. O processo de envelhecimento, meu rosto está caindo aqui, tem uma flacidez. Então, ele é para isso. Quando a gente, isso a plástica, isso tudo. Eu não tenho peito, eu tenho que colocar silicone? Não. Mas eu não tenho peito, eu não visto roupa assim, eu fico corcunda. Então, coloque, que vai lhe ajudar, vai lhe trazer essa força. Então, quando a gente entende que ele que os procedimentos estéticos são essas armas para a gente pra ganhar mais força, ok. Quando a gente vem para o lado de transformação, eu quero parecer a Amanda. Eu queria que meu rosto fosse assim como o dela, eu queria meu olho assim como o dela. Aí você entra numa noia muito perigosa, que vai levar à frustração. E essa noia tem nome, né? Assim, transtorno dismórfico corporal. Como é que é? Como é que é? Coloco lá no meu prontuário quando eu identifico. Transtorno dismórfico corporal. Gente. É um transtorno que está associado ao transtorno obsessivo compulsivo, de quando a pessoa tem uma obsessão constante de fazer essa modificação com o corpo, o rosto dela de alguma forma. Então, são esses casos que a gente vê às vezes na internet de pessoas que estão ali o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Assim, que deforma até parte do corpo ou parte do rosto, tentando se parecer com alguém que a pessoa fica cada vez mais distante de se parecer com ela. E, às vezes, são pessoas também que ficam muito obcecadas em prestar atenção em assimetrias muito sutis, que às vezes ou não tem ou só ela percebe. E aquilo incomoda ela de uma forma que não incomoda outras pessoas. Então, é realmente um desconforto considerável em relação a um aspecto que visivelmente outras pessoas não estão prestando atenção, mas para ela incomoda bastante. E como identificar esse transtorno, Verlene? Só mesmo um profissional vai conseguir identificar? Ou a pessoa que está passando por isso, ela diz, opa, tem alguma coisa estranha comigo e eu preciso buscar ajuda. Tem sinais que são possíveis de identificar? Às vezes, como qualquer outro transtorno, a gente vê assuntos sendo falados na internet, aí você começa a prestar atenção, mas geralmente é o profissional realmente que vai ali dar o diagnóstico, porque muitas vezes são sintomas que ela não percebe. São sintomas que a gente diz que são sintomas egossintônicos. A pessoa pensa que é dela. Não, é meu, isso aqui eu tô vendo, eu tenho certeza. Então, eu tenho certeza que eu tenho essa assimetria. Vocês que não estão vendo, as pessoas estão mentindo para mim. Elas também estão vendo, mas não estão realmente falando a verdade para mim. Então, são pessoas que têm ali um diagnóstico realmente. Então, nesses casos, ter um profissional ético, né, doutora Kaline, para identificar, para anotar ali no prontuário, vai fazer uma conduta muito mais relacionada à saúde mental dessa pessoa, porque se realmente tocar ali nas obsessões dela, vai ser constante. E é um pouquinho ali dermatologista e um pouquinho terapeuta também. Não, então, eu jogo para as minhas amigas psicólogas, parei que você precisa. Agora, pronto, você tocou no assunto. É mais comum do que vocês imaginam, mais comum do que vocês imaginam. Sério, doutora Kaline? Esse cantinho que não tá igual, existe uma dinâmica, não sei como é que eu posso dizer o nome, que fizeram na internet com a Gisele Bündchen, achei muito legal. Pegaram o rosto dela pela metade e espelhou uma metade pro outro lado, né? Quando espelhou, ela fica estranha. Eu vi diversos famosos. Vários famosos, assim. Porque não tem assimetria. Porque a gente é assimétrico. Tanto que a gente fala, meu lado melhor é esse aqui, meu lado melhor é esse aqui. Verdade. É natural. E os procedimentos estéticos não conseguem deixar exatamente iguais. Parece que Deus já falou assim, minha gente, não adianta. Vocês só podem ir até aqui. Não vão conseguir. E eu falo desse jeito, brincando com a paciente. Deus já falou pra mim, não vai conseguir, doutora, não adianta. Para elas entenderem que é o natural. Mas tem aí a pessoa que tem só uma baixa autoestima, ela compreende, ela ri e ela fala, doutora, a senhora tem razão. Sim. Já quando tem um transtorno, ela fecha a cara, ela não aceita, mas eu quero, eu vou isso, já tá perigoso aqui. Agora, doutora Verlene, me ensina como é que eu abordo e falo, vai pra psicóloga, não é comigo. Ou então, isso aqui que você tá pedindo, a gente não vai conseguir fazer. Mas por quê?
porque eu acho que você não precisa. É, Então, como... mas como explicar quando isso? eu identificar, como eu faço para mandar para psicóloga, se a paciente mandar eu para aquele lugar. E Doutora sem perder a Kelly. paciente também, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma responsabilidade de falar aquilo que a gente precisa falar. Mas a outra pessoa ela vai ter que ter a responsabilidade dela de lidar com aquilo. Porque às vezes a gente tenta realmente tentar controlar todas as situações e como a pessoa vai reagir a ela. E a gente não tem muito bem esse controle, né? Acho que você, da forma ética, como você está trazendo os pontos, tenho certeza que você faz isso com a maior capacidade do mundo, né? E aí, às vezes, de fato, de falar, fulana, né? Existem aspectos que eu consigo fazer aqui para te ajudar, mas existem outros que realmente a gente precisa abordar em um campo diverso de psicologia, de saúde mental. Conheço alguns profissionais que eu posso te indicar. Acho que se a gente trabalhar em conjunto, vai ser melhor para você. Eu imagino que é muito o que você já faz. Mostrando o que né? ela tem a ganhar, se sempre um juntar. campo Isso. minado. É sempre um campo minado. Porque aí a gente tem a responsabilidade de falar, de fato. Mas tem aí, que como a falar. pessoa vai receber, às vezes são processos tão intensos, tão fervilhantes nela, que podem ter pessoas que ali Se revolte. Já se teve gente revoltam. que saiu chateada porque não rolou. Já nunca mais voltou, né? Vamos fazer o quê? Mas é melhor que ela não faça o que tá Sim. pedindo ali. Já pensou? Eu digo, não, existe minha responsabilidade pelo que eu Sim. faço, Tem um né? limite ético também, né? Limite ético, existe. Eu sou cristã também, então, assim, são muitos pontos dentro de mim que me tem uma barreira, né? Eu digo, eu tô pensando em você, mais em você. Sim. Chega a ponto de falar assim: você acha que não era interessante de eu fazer? Pra mim. Mas teve gente que já Mas- ficou chateada no início Sim. e depois voltou. Ah, Porque com às vezes a gente tem certeza. isso também, né? A gente não gosta daquele não que a gente recebe, Não, mas depois reflete, não, foi o melhor pra mim. Tem né? essa daí tem. Ah, eu recebo não, Aí a doutora volta- Kaline, inclusive. Eu sou a doutora Kaline, eu acho que a minha olheira precisa melhorar. Ela disse, você fez tem pouco tempo. O que, que Agora, acontece? não. Começa a inchar, É, né? Você vai sim. fazendo, vai evoluindo. A pessoa, o profissional, ela procura o profissional porque ela confia. A pessoa, ela só fala assim, eu tô achando, né? Às vezes ela não tá vendo coisas, mas às vezes tá pequeno. E aí ela fala assim, olha, segura mais um pouco, vamos ver. Eu digo pra ela, você tá comigo há tantos anos, a minha responsabilidade é que você fique linda desse jeito que você é ao longo de todos esses anos. Imagina o tamanho da minha responsabilidade. Você vai pra televisão. Se A cara você na chega lá TV. estranha, você será Sim. apontada e eu também. É A verdade. responsabilidade. E Amanda, fala um pouquinho de você, assim, porque além de ser advogada, você é Miss e você também é influenciadora. Você trabalha hoje com Sim. internet, né? E a gente sabe que eu também sou influenciadora, todos nós influenciamos de alguma forma. A doutora Kaline dentro da sua realidade, Verlene, eu, você. Agora, qual é a responsabilidade de falar? Porque você fala muito nas redes sociais sobre beleza, sobre autocuidado. Como que você enxerga essa responsabilidade que os influenciadores têm de falar sobre estética sem ultrapassar limites, sem impor esses padrões, sem estimular essa cobrança estética que a gente vê tanto na internet? Como que você trabalha isso de uma forma responsável? Realmente a gente tem essa autorresponsabilidade. Todos os dias nós somos bombardeados aí nas redes sociais, a todo instante, de procedimentos estéticos. E aquilo que a gente estava falando em relação a tendências, né? Ai, não, a moda agora, esse ano, é você ser muito magro. Então, não, agora o shape é o shape da academia. Agora, você essa pele coreana, minha gente, como é que Ah, trabalha a pele é. coreana com brasileira, senhor? Me explica esse milagre. E aí houve um período também que não, o corpo das Kardashian com a silhueta Cintura. altamente fina e com o quadril mais largo. Então, assim, a moda, ela tá mudando constantemente, a todo instante nós somos bombardeados. E nós que trabalhamos, obviamente, com as pessoas, influenciando as pessoas, tem essa responsabilidade, sim, de mostrar as coisas de forma consciente, de mostrar justamente as nossas peculiaridades também, aquilo que a doutora falou, aquilo que muitas vezes funciona pra mim, não vai funcionar pra você. Então, é importante a gente repassar aí de forma realmente autorresponsável para as pessoas de que, olha, vá na sua realidade, né? Veja se isso realmente é algo que faz sentido pra você, porque muitas vezes aquilo que é pra você não é pra outra pessoa. Essa Então, tem perfeição essa- que não existe, gente. Não Olha, eu tenho. Vez ou outra eu acordo e ligo o celular e digo, gente, eu tô trabalhando aqui pra melhorar essa olheira, que eu tenho essa olheirazinha de muitos anos que eu acordei de madrugada, tem a questão a genética sua também. realidade. A A realidade minha dela. realidade, mostrar as nossas vulnerabilidades também. Eu acho que isso conecta, não é? Eu acho que Sim. como é que você trabalha isso também? Que nós não somos perfeitas. Né? Então, o mundo Miss, ele cobra essa certa perfeição, mas eu também procuro justamente mostrar para as pessoas que
eu também sou um ser humano muito além da Miss, que muitas vezes as pessoas colocam, assim, nesse pedestral de que, nossa, é uma boneca, né? Uma É caixinha, uma perfeita. bonequinha. Então, há essa linha tênue também, assim, a gente mostrar de quem realmente nós somos, não, muito além da Miss, por trás também tem uma pessoa, existe um ser humano, existe uma história. E daí a importância também da representação, como a gente estava falando aqui agora, também a doutora citou, né? Dessa questão da comparação. Então, é importante também a representação, porque como a outra também citou, né? Você também citou que também tem essa questão da pluralidade, né? Nós somos um país diverso. Então, olha a importância da representação, da gente ter corpos diversos, principalmente nisso, nas redes sociais, nas mídias, da gente ter pessoas também com cores diferentes, com histórias diferentes. A representação, ela realmente é muito importante em todos os âmbitos, principalmente na questão do digital, justamente para as pessoas saírem do padrão e ver de forma pessoal, né? De que, assim, na sua realidade, você também é a sua Miss, na sua vida, na sua realidade, você também ali consegue Porque ser Miss é muito mais do que ser linda, né? É, Hoje, é. para ser Miss, você precisa também carregar uma mensagem. Você precisa ter um olhar sobre o mundo, esse olhar amplo. Uhum. Até lá mesmo no concurso, eu não conheço tanto assim, mas você precisa falar, você precisa mostrar para o mundo como é a tua visão, né? Sobre Sim. o todo. Então, assim, ser Miss é muito mais do que ser linda, né? É, a Miss, ela é a voz, é a representação de um povo. Então, é importante, né? Que ela tenha essa voz realmente ativa, assim. E justamente a questão do mundo Miss e da questão do mundo da moda também traz isso da estética também da futilidade, como a gente estava comentando mais cedo, que as pessoas colocam nessa caixinha da futilidade, né? Mas vai muito além disso. Às vezes as pessoas olham muitas coisas como 8 ou 80, né? Ou você tá aqui ou você tá aqui. Existe um campo. Ou você é Miss e bonita, ou você é inteligente. Ou você, né? Parece que existe. Não tem meio termo, né? E nós mulheres, obviamente, né? Estamos ali para ocupar o espaço que nós quisermos. Então tem isso também, de eu ser modelo, Miss, advogada. São todas as coisas assim, que eu amo na vida. E se eu consigo fazer, por que não fazer todas essas coisas? E as pessoas justamente querem colocar de que não, ou você estuda, ou você é modelo, ou você é uma coisa, ou você é outra, ou você é bonita, ou você é inteligente, sendo que não, né? Nós mulheres podemos ocupar todos os espaços que nós quisermos. Se a gente tem aí, então, essa vocação, por que não? Exatamente. A gente quer Legal tudo, né? essa mensagem A que gente ela quer deixa. tudo. A gente quer tudo, né? Falando desse 8 e 80, doutora Kaline, é isso. As pessoas acham que procedimento estético é isso. Ou é botox, ou sem botox. Ou é bocão, ou é sem bocão. Existe o meio termo, Meio né? termo, né? Total. De autocuidado mesmo. A palavra é E os essa, é procedimentos autocuidado. estéticos, eles vão mudando ao longo da fase da mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com 20 e poucos anos é mais trabalhado isso. Quando chega já numa fase, o casamento, a maturidade, e assim vai. Existe, né? A gente não pode deixar acontecer, quem está falando aqui sobre os exageros, é a história do é preventiva. Então, com 22 anos, vou começar a fazer procedimento que é preventivo. Com 18 anos, vou fazer que é preventivo. Não, existe uma orientação. A gente sabe que perto dos 30 anos... Pois é, a Amanda falou, eu tão comecei tarde. Aí eu, será que é tarde mesmo? Eu comecei perto de 30. É, porque agora tá puxando pra Minas, né? Normalmente das amigas que eu conheço, assim, iniciou bem cedo. Tipo, quanto? 20 anos? Na casa dos 22, 24, já iniciou preventivo, eu acredito que... Então, assim, eu acho que nessa etapa de pessoas muito jovens e que a balança do colágeno é positiva, a gente ainda tem uma produção muito bonita de colágeno, é mais de cuidado com a pele, saúde da pele, hidratação, uso de filtro solar para não deixar a pele manchar, eu tô falando de estética, né? Mas tem também a questão do câncer de pele. Então, assim, é cuidado, né? Beber muita água, se proteger, usar um produto. Tá marcando, tem alguma coisa que tá marcando a ruguinha, não faz mal, não tem idade para o botox, é uma questão de bom senso. Então, os primeiros anos, até os 30 anos, a gente vem nessa história de cuidado, tá? Passou dos 30, existe a balança, a gente fala balança do colágeno, reduz. O que é isso? Ai, meu Deus do céu, a palavrinha mágica que todo mundo ama. Da mulher quer ter este colágeno, bendito colágeno. Quando a gente tem, antes de 28, 30 anos, a gente produz mais colágeno do que perde. Então, a gente não percebe a perda. A gente fala assim, compare, pega uma mulher de 22 anos para 28 anos. São 6 anos de diferença. Você não sente. Envelhecimento, não aparece nada. Agora, pega uma mulher de 40 para 46. Faz muita diferença esses 6 anos, porque começa a ficar muito mais acelerada a história da perda do colágeno. Então, quando chega ali por volta de 30 anos, a balança inverte. A gente começa a produzir menos e gastar mais. Aí a gente começa a falar, olha, eu tô sentindo uma ruguinha aqui, olha, eu tô sentindo uma ruguinha aqui. Aí começa a aparecer que a pele vai perdendo, a colágeno é uma fibra,
que junto com as fibras elásticas faz como se fosse um crochê, um tricô, que segura todo mundo no lugar. Quando a fibra se afrouxa ou quando ela é destruída, aquilo começa a pendurar. E não é só o rosto, né? Pescoço, peito, bumbum. Começa todo mundo com a ação da gravidade a querer cair. O que a gente quer? Levantar todo mundo. Vamos levantar, vamos levantar. O tal do lift. Ai, meu Deus, o tal do lift. Então, entre os 30 e 40 anos, começam os primeiros procedimentos, de acordo com a necessidade. Se você chegar aos 32, aí a doutora Kaline disse que com 30 eu tinha que fazer. Não, se não tem indicação, nós vamos ainda segurando esse cuidado. E quando a gente vem em preventivo, algo mais simples, algo mais leve. Um estímulo de colágeno que é importante. O que é o estímulo? Eu vou fazer alguma coisa, um procedimento, um laser, um injetável que vai fazer minha pele produzir mais. Ela entende, estão precisando de colágeno, vamos lá produzir mais. E aquela nossa fábrica começa a aumentar a produção e a gente fala, tô com a pele firme. Ela ficou aqui, no cantinho, beleza? Passou ali, chegou perto dos 40, 50 e começa realmente a queda. Perda de contorno, o bigode chinês e a ruga de marionete. Isso eu tô falando em média, né? Sim, claro que um claro, pouco óbvio. mais, um pouco menos. E aí começa a formar realmente queda, bolsa na área dos olhos, o olho começa a baixar. Aí não é mais um botoxinho preventivo, aí não é mais um estímulozinho de colágeno, aí eu preciso entrar em procedimentos de lifting. Lifting é levantar e sustentar. Que aí hoje na estética tem muitos procedimentos que já trabalham a parte de lifting, e aí agora entrando muito a parte cirúrgica, né? Antigamente se fazia lifting cirúrgico em mulheres de 60, 65 anos. Hoje tem mulheres de 40 fazendo. Eu acho um pouco exagerado, mas se for avaliada e tiver indicação. Então, assim, a gente vai empurrando essa história do lifting ou cirúrgico ou procedimentos mais invasivos para depois. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente E trabalha. quanto mais cedo você trabalhar os cuidados também, mais tarde você vai ter essa Vai precisando necessidade de um muito. procedimento mais... Isso. E complexo, precisando né? de menos coisas, quando você deixa acumular, aí você vai precisar de muito mais coisa para alcançar, muito mais procedimento para alcançar o resultado, e às vezes não alcança tanto. Aquelas mulheres, eu tenho mulheres que estão comigo, eu tenho a mais antiga está comigo há 14 anos, ela tem já seus 40 a mais aí, ela está comigo, e a gente ela não tem nem indicação de cirurgia. Ela não tem indicação de fios, ela não tem indicação. Não é que ela não queira fazer, ela não precisa. Mas é muito mais fácil segurar para não cair do que levantar depois que caiu. Então ela vai segurando, ela fala, você não deixa eu cair. Eu falei, vai chegar Não, mas uma hora vai ter que vai chegar a hora. Mas ela está muito bem, assim, eu tenho várias nesse sentido. A doutora Kaline tocou no ponto dessa questão da maturidade, Verlene, que assim, a gente sabe que o processo de envelhecimento mexe com a gente. Não vamos dizer que não, que mexe. Para todo mundo mexe. Se você tem 30, se você tem 20, você já começa a pensar isso, e quando tiver mais velho e tudo mais, essa hora chega, né? Em como trabalhar a cabeça para que você tenha essa relação saudável com a sua... Com o envelhecimento, com esse processo da maturidade, e a gente está falando da parte estética, claro, né? E até da emocional. Exatamente. Também, né? Estudando sobre menopausa, assim, é um período extremamente delicado, porque a gente pode ali, né, indicar para um médico, trazer intervenções, e aí o médico vai avaliar como, mas tem um período que a gente não escapa, né? Que você passa pelas alterações hormonais, que vai acontecer mais forte ou mais fraco com intervenção médica, sem intervenção médica. Então, existe um aspecto que eu trabalho na terapia focada na compaixão. Porque a gente precisa trabalhar aquilo que a gente consegue mudar nas resoluções de problemas, mas existem coisas inerentes que a gente não vai mudar. E essas coisas que a gente não muda, a gente precisa trabalhar a aceitação. A compaixão. E a compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento que a gente vai viver em determinadas e diversas áreas da vida, com uma intenção de aliviá-lo de alguma forma. Então, esse aliviar não é controlar, evitar ou negar que ele está acontecendo, mas o que eu posso fazer por mim enquanto eu estou vivendo isso? Como eu posso cuidar de mim, como eu posso me tratar bem, com gentileza, enquanto eu estou passando por isso. Então, acho que esse aspecto de aceitação, ele é um fator crucial para a gente, às vezes, dar um stop mesmo em algumas coisas, né? Para a gente entender que existe um limite nessa busca por algo que a gente quer. Aqui a gente está falando sobre procedimentos, né? Mas a gente pode utilizar realmente em diversas áreas da vida.
Ah, essa palavra gentileza, tão linda, Então, né? Você falou em autocompaixão, né? Isso. E também falou em gentileza, essa questão de Legal. você ser gentil consigo Consigo mesma, mesmo. não? Poxa vida, para que tanta cobrança, né? Não, vamos ser gentil, vamos ter um pouquinho mais de compaixão mesmo com o que nós Isso. somos, o que nós construímos, porque a estética também é feita por isso, né? Pelas nossas histórias, pelo que a gente construiu, pelo que a gente viveu também, né? E Amanda, fala um pouquinho da tua rotina, porque eu imagino que para ser Miss, quando chega principalmente perto do concurso, essa rotina, esse cuidado com a beleza, com a tua Sim. estética, essa rotina ela é intensificada, né? Me fala um pouquinho dos bastidores, que eu sempre tive essa curiosidade. Como é que é? Ai, com tantos meses a gente começa a trabalhar mais isso. A academia tem que ser um pouquinho mais. Porque faz parte, né? A gente não pode negar, faz parte realmente, é inerente à Aham. profissão aí. Então fala um pouquinho dessa rotina, dos Então, cuidados. agora pro Miss Grand Ceará foi assim um caos, porque na verdade eu fui aclamada. Eu ganhei o Miss Ceará no ano passado, na Uhum. franquia Supranational. Uhum. E aí eu fui, representei o Brasil, o Ceará e tudo mais, fiquei no top 12. E até então, olhei até ali, o mundo Miss pra mim, ok, terminei meu reinado, tava ok. Mas a que era a Miss Grand Ceará, ela teve alguns problemas pessoais e aí aconteceu que eu precisei assumir com 10 dias. E aí eu precisei ir pra São Paulo e tudo mais, pra que justamente o Ceará não ficasse sem representante. Então, como eu não tava ali no período do mundo Miss e tudo mais, tava totalmente focado na musculação, no cross, então minha massa muscular tava altíssima. A questão do rosto também, eu tive alguns problemas de saúde também relacionados à lactose, então eu tive problemas com espinhas e tudo mais. E aí eu ainda tô, inclusive, nesse processo, com o dermatologista, inclusive. Então, foi um desafio, realmente, né? Assim, precisar representar o Ceará nesses termos, nessas condições, mas ainda assim eu fui, e aí com 10 dias. Aquilo, justamente dessa autocompaixão e dessa gentileza também Como é que foi como é que citado, você né? foi gentil nesse Não, eu tô achando processo? incrível. Você 10 falando da dias, minha Amanda. gente, 10 dias você não consegue fazer nada praticamente. É Então, muito a questão rápido. dos outros aspectos, da oratória, do inglês, era o que eu já tinha do concurso anterior. Inclusive, por isso que a coordenação ela decidiu por me colocar, então me aclamar para representar, porque eu já tinha uma experiência a nível nacional e justamente nesses outros quesitos de oratória, de inglês e tudo mais, eu já tinha uma gama de Uma experiência bagagem, ali, né? isso. E aí, é só mesmo nessa questão corporal, do estético e do rosto e tudo mais, que eu não estava preparada. Mas justamente dessa questão aí da autocompaixão, da gentileza. E jamais eu deixaria o Ceará sem representante. Então, assim, eu praticamente nem desfiz as malas do outro concurso. Já preparei a mala para esse e já fui direto. Assim, aí a questão do emagrecimento até foi mais tranquilo, porque eu tenho justamente profissionais. Daí também essa questão de ter profissionais bons ao seu lado, profissionais especializados, que realmente ele tenha um cuidado para que você siga ali numa linha realmente que seja correta e ética. E daí da questão do mental, do psicológico, assim, eu já passei por tantas coisas difíceis na vida, enquanto vim de uma família simples, enquanto vim da periferia, que assim, tudo que me aparece, assim, sabe, é um desafio que eu encaro mesmo, assim, como algo só para me levar para outro patamar, assim. Então, a questão do mental, do autoconhecimento, que eu já vinha investindo antes, obviamente, o psicológico também fez total diferença. Então, muito além não só da estética, não só da oratória, não só do inglês, mas essa questão do mental e do psicológico também foi algo que fez total diferença para que eu conseguisse representar o nosso estado. E ela dizendo, eu não Imagino. tava muito, na a parte estética não tava boa, não. afiada, aí eu... Eu fiquei me perguntando exatamente isso, porque é como se tu falou que tava no crossfit, na musculação, eu, ótimo, maravilha, cuidando do corpo, Não, né? mas a massa outro. muscular, a massa muscular tava altíssima. Aí quer dizer que você precisa Não ser mais pode, slim, né? digamos assim, mas a Miss precisa estar mais magrinha, mais sequinha, é isso? Assim, na verdade, hoje, antigamente, tinha algumas medidas em que era obrigatório a Miss bater. Hoje em dia, é imposto que, oficialmente falando, que isso não existe, que não há uma medida correta que a Miss precisa atingir, justamente por essa questão da inclusão, da representatividade e tudo mais. Mas a gente vê que, obviamente, quando a gente se fala das Miss que são eleitas, dos concursos e tudo mais, existe sim ali um Existe certo uma padrão cultura, que É um né? padrão mesmo a que ser é seguido. imposto. Então, justamente eu precisei me adequar aí nesses mínimos dias que eu tive de 10 dias, me adequar nisso. E aí justamente ver essa questão dermatológica também, que eu tive uma reação muito
forte a lactose até hoje e tudo mais, e os problemas com espinhas. Eu ainda estou no tratamento médico ainda, inclusive precisou ser médico mesmo, porque foi num nível muito elevado. E aí foi um desafio muito grande, mas para além disso, é isso que eu tô falando mesmo do psicológico, do mental, que faz toda a diferença para que a gente possa encarar um concurso, né? E é uma bagagem que você leva pra vida toda, né? Com certeza. É, justamente, do que eu amo, assim, da preparação de ser Miss, é porque é algo que é pra vida, assim. O inglês, a minha oratória, tudo aquilo que eu aprendi justamente desse autoconhecimento também, dessa autopercepção que você tem de si mesmo, é algo que eu trouxe, assim, pra vida, né? Não foi algo que ficou ali só no concurso, não. Ai, que legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Doutora Kaline, e hoje, quais são os procedimentos mais buscados? O que é que o pessoal, o que é que tá em alta? O que é que tem de mais Olha, tecnológico hoje no mercado? Você tocou no ponto aí. As coreanas estão deixando as brasileiras loucas. Gente, eu Os adoro. produtos de skincare, né? Eu adoro produto de skincare. Gente, compra isso aqui. Claro, na medida do As possível, eu vou, máscaras. né? Não tem bolso que aguente. Mas, gente, é É uma boom, loucura, é um e boom, todo é um mundo boom, quer é um dar boom. pitaca aqui na rede É um social. Todo mundo é especialista, né? Ave Ai, Maria, esse produto todo é mundo, maravilhoso. todo Faz o isso aqui é tutorial, perfeito. né? Faz o tutorial. Gente, então assim, realmente, o pessoal da Ásia ali, eles vieram com essas pessoas vieram com muita força, os países de lá, né? Então, eles invadindo bem o Ocidente mesmo, né? Então, não só, existe um mundo muito grande de cosméticos, muito incrível, tem muita coisa ali meio bobinha, mas, porque o mercado é gigante lá, mas eles têm coisas muito diferentes que a gente não tinha costume de usar e de fazer aqui. Então, a gente se assusta. Essa história dos poros, então entra o aspecto cultural. O povo asiático, ele se preocupa muito com mancha de pele, eles precisam de uma pele muito clara, eles gostam da pele muito clara, é sinônimo de beleza, quer dizer, a história das exigências de padrão. Para eles, a pele muito clara, a pele de porcelana, a pele lisa, a pele branca, a pele sem poros. Pra gente, como assim, É né? até um pouco inatingível, É, né? As situações parece- parece como algo adaptar, né? altamente- Essa assim? expectativa para nossa Os realidade. poros, que é uma coisa que incomoda muita gente, ele tem relação com a história genética, a questão da pele, o povo, né? Tem pessoas, o brasileiro, ele tem uma tendência a ter um poro mais dilatado mesmo, e tem a ver também com o clima. Nós somos um país tropical, então o calor dilata os poros também. Então, mas enfim. Então, elas têm essa cultura lá, o asiático branco, sem mancha. Então, eles têm muita coisa para mancha, clareamento de mancha, de melasma. Eles têm uma predisposição a ter mais melasma pela raça. E aí, eles trazem muito essa questão das manchas. E aí vem a história do skincare. Existe uma questão da genética da pele do oriental, mas existe também uma coisa cultural. Desde cedo, as meninas 12 anos, 14 anos, elas vêm numa rotina de skincare. Produtos mais simples, mas elas têm a rotina. É cultural, É então. cultural, então elas botam aquelas Interessante. coisinhas no cabelo, né? Aquelas tiarazinhas felpuda. Elas usam o produtinho, a máscarazinha e tal. A minha filha, agora de 12 anos, tá me pedindo, né? Mas na minha época não era, senhora, Não, skincare. Não, É, Skincare. Era E a isso na minha skincare, infância, gente. A minha gente queria era adolescência. brincar, correr, pular, ir pra festa depois, paquerar, essa história toda, mas não tinha. Então, eles têm isso lá. Então, obviamente, quando começa muito cedo, existe uma pele melhor, uma qualidade de pele deles. Só que o mercado lá, eles entenderam, né? O mercado da estética é gigantesco. O Brasil é o terceiro no mundo em consumo de produtos estéticos. Não falando nem de procedimentos, falando de produtos. Sério, tudo isso? É. Uau. E aí eles estão querendo esse mercado. E aí eles estão botando tudo aqui pra gente. Então, é muito bacana, eu gosto, tem muita coisa boa, tem tecnologias de ponta, um negócio assim incrível, eles são bem focados em tecnologia, né? Mas existem coisas meio Não deixa de ser um mercado, né? Assim, é não um deixa de ser mercado, é um mercado, né? O objetivo é ganhar Uhum. esse mercado gigantesco que é Brasil e Estados Unidos, tá? Em consumo de produtos. Então, eles querem vir para cá. Como eu disse, tem muita coisa boa, tem muita coisa Que é o mais do mesmo, né? Que tal, já tem algo mais parecido colorido, no mercado. bonito e tal, os vidros bonitos, lá aparece aquelas mulheres com aquelas peles e tal. Então, eu acho válido, eu acho que a gente tem que abrir aí o mundo, a mente, o mercado pro pessoal aí da coreano, chinês, japonês, mas a gente também entender que nós somos um povo que a gente não tem essa miscigenação de pele asiática, nossa miscigenação principal é outra, mas é bom, vem aí. Então,
Então, hoje se fala muito sobre isso, sobre os produtos coreanos, sobre a pele coreana e as tecnologias voltadas muito para isso. Então, o que que a gente aqui no Brasil, eles têm muito essa história da mancha e dos poros. O que que a gente aqui no Brasil mais se incomoda? Flacidez e queda. Então, a gente está muito preocupado do rosto ficar aqui, de puxar, do levantar. E a gente ainda puxa um pouquinho para os Estados Unidos, que é o volume. Volume no peito, volume na boca, volume aqui na maçã. Então, a gente brinca com esse mundo da estética. Agora, nós estamos sendo bombardeados com o mundo asiático. A pele, nenhum poro, Esse lisa. glow, esse Pensar no brilho. corpo. Agora, eu falei assim, agora ficou completo, que vai ser assim, o que é para fazer? Tudo. E lá o corpo, eu acho que é muito a magreza, não é? Eu vi Eles não- recentemente umas cirurgias plásticas que as pessoas fazem lá para deixar a clavícula mais aparente. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando, gente, o quanto o recorte cultural ele diz muito, porque se a gente olha isso, que absurdo, né? Como é que uma pessoa faz uma cirurgia para deixar a clavícula mais aparente? Mas lá deve ser super comum. E aqui a gente tem outras coisas mais Formato comuns, de né? rosto. Aqui, até um pouco tempo atrás, acho que como você falou, já está caindo muito essa história de harmonização facial. As mandíbulas largas, igual a Angelina Jolie, de mulher e homem, né? Isso caiu um pouquinho aqui, Com a né? graça de Deus, né? Ave Maria, meu Deus, eu rezei todo mundo. É, Passe falou logo. que era a desarmonização facial. Todo mundo aqui, nossa senhora, os queixos aqui e tal. Mas isso aí vem muito da Angelina Jolie e tal, né? Que é bonito nela, em mim vai ficar horrível, né? E aí, como é que se diz? E lá, eles... Nossa senhora, mandíbula larga é para homem. E as mulheres fazem cirurgia ortognática para quebrar o osso e deixar aquele rostinho triangular que elas têm. Porque é feminino e infantil. Então, traz a juventude e a fragilidade feminina. É muito cultural. Não esse é, aspecto. menina? mulher A mulher, coreana, por né? mais poderosa que ela seja lá, ela tem um quê da fragilidade. É romântico ser assim. E a mandíbula larga traz poder e masculinidade. E se a Gente, é gente for tudo influência, pensar né? Olha como nessa né? influência, parte desse nosso comportamento de fazer alguns procedimentos que a gente está citando lá, que tem aspectos muito diferentes dos nossos, é de uma intenção evolutiva até que a gente tem de se sentir pertencente. Isso. Então, quando a gente começa a seguir uma onda, a gente está em busca, às vezes, de um pertencimento a um determinado grupo. Se você não segue tanto o que aquele grupo, aquela cultura está ditando, é como se você fosse naturalmente sendo excluído. Aqui a gente tem assuntos em comum, né? Seja por vivência de atender ou seja por vivência própria. Então, isso conecta a gente, de alguma forma, nesse assunto em comum. Talvez se a gente não tivesse, ou alguém seria só um curioso nesse assunto, perguntando, ou essa pessoa naturalmente iria se sentir um pouco mais excluída Isso é do verdade. pertencimento Boa colocação. desse assunto, desse tema. Então, às vezes a gente tem algumas condutas que a gente precisa refletir também, sobre essa perspectiva de se sentir pertencente, porque senão se a gente for sendo muito levado, a gente foge daquele outro ponto que a gente citou antes, que são os nossos valores. Gente, teríamos papo aqui para uns 3 episódios. Talvez uma parte 1, parte 2, parte 3. A gente pode aí pensar depois. Queria bom, muito muito agradecer bom. a presença de cada um de vocês. Doutora Kaline, Amanda, Verlene. Gente, eu esperava que esse podcast ia render isso. Chegou aqui, a expectativa foi superada. Que bom, eu fico feliz quando termina o podcast, que eu digo que rende, que dá match, sabe, da liga. Eu fico muito feliz porque é uma responsabilidade muito grande de trazer mulheres que possam se conectar, entrar numa sintonia para um assunto e trazer densidade para um assunto que é tão importante pra gente não ficar no superficial. E vocês trouxeram essa profundidade com leveza, com dinâmica, com vivências, com realidade e verdade. Então, muito obrigada. Gostaram? Demais! Foi incrível. Passou rápido, né? Num instante Muito acaba. Muito bom. Então, muito obrigada. Quero que vocês deixem uma Obrigada a mensagem você. rápida para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo também, porque esse episódio vai ao ar na Verdinha, então as pessoas nos escutam pela Verdinha. Vai ao ar também no canal do Diário do Nordeste no YouTube, no Instagram do Diário do Nordeste, também nas principais plataformas de áudio. Então as pessoas nos escutam e nos assistem. Então, quem quer começar? Uma mensagem rápida, final, só pra gente dar aquele Doutora arremate. Verlene. Prazer estar aqui, gente. Adorei esse papo, adorei ter conhecido vocês pessoalmente. Acho que esse é sempre um assunto que a gente conversa e a gente compartilha um pouco a nossa visão, mas a gente também aprende bastante e fica refletindo realmente sobre perspectivas para a gente, porque a gente se coloca enquanto mulher no mundo, mas também de levar para as nossas pacientes. Meu Instagram
é o Verlene Alves. Nele eu trago aspectos referentes à terapia cognitivo-comportamental, terapia focada na compaixão e reflexões espontâneas mesmo sobre a vida. Perfeita, arrasou, Belém. Muito obrigada, Muito tá? obrigada. Amanda? Ai, agradecer ao convite, foi realmente assim, uma honra estar aqui, né, compor essa mesa com mulheres tão incríveis, e cada uma com a sua história, cada uma com a sua vivência, e é importante, assim, tocarmos em assunto como este, de colocar as mulheres como protagonistas, né, que é isso que a vida delas faz, realmente algo, assim, que é muito importante e grandioso para todas nós. Então, obrigada aqui pelo convite, desde já, tudo que a gente compartilhou foi realmente incrível, né, por mais espaços, assim, que nós mulheres somos protagonistas, em que a gente pode aí compartilhar de quem somos, a nossa verdade. E a mensagem que eu tenho para deixar é justamente dessa questão da representação, do quanto a representação ela é importante, do quanto essa questão da estética, ela é sim positiva, como que a doutora citou, ela é sim muito boa, mas também tem essa linha tênue aí para você se observar e ter essa autorreflexão, até que ponto isso te aproxima de você mesmo, até que ponto isso te afasta ou não da sua essência. Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar e desde já agradecer também aqui pelo espaço, que foi incrível. Obrigada. O Instagram, Amanda, fala aí. É Amanda de Lima. De Lima, De perfeita. Lima. Doutora Kaline. Também agradecer, foi enriquecedor, conhecer o mundo da Miss, eu falou assim, a gente atende, ela vive esse mundo, né? Um mundo maravilhoso. Então, falar sobre isso, o protagonismo da mulher, o quanto mulheres precisam ouvir umas com as outras, a gente se aprender, a gente poder entregar, doar algo que possa trazer positividade, que possa resgatá-la de determinado momento. A gente quer falar sobre o assunto, adoro falar sobre o assunto da estética, mas falar de uma forma nesse sentido, de ajuda, de trazer um contexto e as pessoas entenderem que faz parte da vida de todas nós. Todos nós temos as nossas queixas, todas nós temos as nossas inseguranças, que não tem problema nenhum nisso. A doutora Verlene deve trabalhar muito com isso. A Amanda, no seu dia a dia, tem os seus altos e baixos, como toda mulher tem, mas que é importante a gente saber que há espaço para a gente discutir, há espaço para a gente buscar um profissional, para a gente se sentir melhor, há espaço para a gente entender que a gente tem força para alcançar os nossos objetivos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, que a estética é algo positivo, como a Amanda falou, que se feito com responsabilidade, com seriedade, com conhecimento, com uma base forte, você vai buscar algo que vai lhe deixar melhor, isso vai trazer resultados positivos para o seu dia a dia e para as pessoas que cercam, que circulam com você. Faz bem a todo mundo ao redor. Ai, Então, tô feliz. gente, sensacional. Encerramos com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigada. Cada uma de vocês e obrigada também a você. Inclusive, vai colocando a tua faixa, Amanda, pra gente encerrando aqui. Faixa e coroa. Ai, que coisa mais linda. A gente acabou nem mostrando a faixa dela. Vou A coroa, colocar. coloca a coroa também assim pra gente ver. Olha, amei. Tá aí, ó. A nossa aqui pra Miss você. maravilhosa. Ela conseguiu ficar ainda mais linda. Fica mesmo. Querida com a Tudo, coroa. exatamente. Pois ó, obrigada a Obrigada. você também que está nos acompanhando. Foi um prazer ter a sua companhia, a sua audiência. Não deixa de compartilhar, tá? Curtir, compartilhar, comentar a sua vivência um pouquinho com a estética, conta um pouquinho a sua realidade, o que você viveu quando o assunto é esse. Então comenta aí, deixa aí quais são as dicas para os próximos episódios também. Um cheiro grande e esse foi mais um episódio do podcast A Vida é Delas. Tchau, gente, até mais. Tchau. Ai, gente, foi...